Olha, sabe uma coisa que eu estava pensando? A gente vive cercado por pequenas mágicas que a gente ignora completamente. É verdade? Coisas que mudam bem na nossa frente. Por exemplo, você coloca água numa forminha e horas depois tem pedras de gelo. Aham. Ou você joga um grãozinho duro na panela e ele vira uma nuvem comestível. A gente aceita, mas raramente para e pergunta, peraí, como isso realmente funciona? E mais, né? Porque eu consigo reverter o gelo para água, mas eu não consigo, sei lá, desestourar a pipoca. Exato. Essa é a grande questão. E parece simples, mas essa diferença entre o que vai e volta e o que é um caminho sem volta é uma das regras mais fundamentais do universo. E é isso que a gente vai investigar hoje, então. É isso. Usando como base um material de ciências incrível que a gente recebeu, nossa missão aqui é brincar de detetive com o cotidiano, desvendar porque algumas transformações são uma viagem de ida e volta e outras... São um bilhete só de ida. Perfeito. Ótimo. E para começar essa investigação, a primeira imagem que me vem à mente que estava nesse material é de tirar o fôlego. Um festival na China, em Harbin, Assim, com castelos e esculturas gigantescas feitas de gelo. É lindo e já quebra a nossa primeira ideia de que a água é só aquilo que sai da torneira. com certeza. Ali ela é sólida, é material de construção. Exato. Ali a água está no que a gente chama de estado sólido. Uhum. No nosso dia a dia, a gente está mais acostumado com o estado líquido, né? Sim, claro. E ainda tem um terceiro, o gasoso, que é o vapor de água. Ele é invisível, mas olha, ele está no ar que a gente respira agora. É verdade. A água é uma mestre dos disfarces, então. Pode usar essas 3 roupas diferentes. Exatamente. E o que faz ela trocar de roupa? Pelo que eu entendi, é basicamente uma questão de energia, de calor. Isso. E se ela está com frio, se encolhe e vira gelo. Se esquenta um pouco, relaxa e vira líquido. Se esquenta muito, aí ela se anima e sai voando como vapor. É mais ou menos isso? É uma ótima analogia. É isso mesmo. A temperatura é o gatilho. Os números exatos são bem conhecidos. Certo. Perto de 0 graus Celsius, as moléculas de água perdem energia, se organizam e, travam no lugar, formando gelo. É o processo de solidificação. Ok. Agora, se a gente adiciona calor e a temperatura sobe um pouquinho acima de 0, Elas se soltam de novo. elas ganham energia, começam a se soltar e o gelo derrete, voltando a ser líquido. Certo. Derreter gelo é bem intuitivo. Mas e para virar vapor? É só na fervura a 100 graus, com a chaleira pitando? Então, a fervura ou ebulição a 100 graus é o jeito mais rápido, o mais dramático dela virar vapor. Aham. Mas o processo acontece em qualquer temperatura, sabe? Uma poça d'água na calçada some depois de um tempo, mesmo num dia que não tá tão quente. É verdade, ela evapora. Isso é evaporação. Um processo mais lento, mais discreto. O ponto-chave aqui é que todas essas trocas de roupa sólido para líquido, líquido para gasoso e o caminho de volta dependem de ganhar ou perder calor. Por isso são chamadas de transformações reversíveis. Reversível. Quer dizer que, teoricamente, a molécula de água não se lembra se ela foi gelo ou vapor um minuto atrás. Ela é sempre a mesma, só muda a aparência, a tal roupa. Exatamente essa é a ideia. A composição química dela, o H2O, não muda. A identidade da molécula permanece intacta. Ela só está mais agitada ou mais calma, mais junta ou mais separada. Isso me lembra de uma coisa que acontece em casa o tempo todo e que estava aqui no material. Quando eu pego um copo com uma bebida bem gelada, Sei. em questão de minutos, o lado de fora fica todo suado. Eu sempre achei que era a água de dentro que de alguma forma estava vazando pelo vidro. Ah, é um pensamento comum. Mas o material diz que não é nada disso. De onde vem aquela água, então? Essa é a prova da existência do terceiro estado da água, o gasoso, bem aí na sua cozinha. O ar ao nosso redor está cheio de vapor de água invisível, Que a gente não vê. que a gente não vê. E quando esse vapor encosta na parede fria do copo, ele sofre um choque térmico, perde calor abruptamente e é forçado a voltar para o estado líquido. É a condensação. Nossa. Aquelas gotículas são o vapor do ar que voltou a ser visível. É a viagem de volta. Isso é fantástico. O invisível se tornando visível. É como se o copo funcionasse como uma armadilha para o vapor d'água. Exato.
E me faz pensar, se isso acontece na escala de um copo, o que acontece na escala do planeta? Porque, no fundo, o planeta é uma espécie de copo gigante flutuando no espaço, certo? É a pergunta perfeita para a próxima etapa da nossa conversa. O que acontece em um copo é um microcosmo do que acontece em escala global. É o que a gente conhece como o ciclo da água, A grande máquina do clima. a grande máquina que move o clima da Terra. E as etapas são exatamente as mesmas que a gente acabou de ver. Ok, então vamos tentar mapear essa viagem. Começa com o Sol, imagino. Ele esquenta a água dos oceanos, rios, lagos. Isso, essa é a evaporação. O Sol é o grande motor que bombeia continuamente um volume inimaginável de água para a atmosfera na forma de vapor. Uau! Mas ele não trabalha sozinho. Tem outra fonte importantíssima de vapor: Qual? as plantas. Elas respiram e liberam água pelas folhas num processo chamado transpiração. Certo, então temos todo esse vapor subindo, ele sobe, 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 e lá em cima o ar é mais frio, né? Então acontece a mesma coisa que no copo gelado. Precisamente. É a condensação em massa. O vapor de água esfria e se agrupa em gotículas microscópicas ou até em pequenos cristais de gelo. E isso forma as nuvens. A união de bilhões dessas gotículas forma o que a gente vê como nuvens. As nuvens são, essencialmente, água líquida ou sólida suspensa na atmosfera. E em algum momento o que está suspenso tem que cair. Exato. Quando as gotículas se juntam e ficam pesadas demais para a atmosfera sustentar, elas caem. É a precipitação. Chuva, se for líquida. Uhum. Neve ou granizo, se for sólida. Perfeito. A água retorna à superfície, enche os rios, lagos, oceanos, se infiltra no solo e o ciclo recomeça. É um sistema fechado, autossustentável. Falando em transpiração, tem um dado aqui na seção Você Sabia que eu tive que ler 2 vezes para acreditar. Diz que uma única árvore de grande porte na Amazônia pode liberar na atmosfera, sozinha, cerca de 500 litros de água por dia. É um número impressionante, né? 500 litros. De uma árvore. Isso parece um exagero, é quase inacreditável. E o mais impressionante é que não é só um dado curioso, é um motor de um fenômeno climático gigantesco. Pensa nesses 500 litros multiplicados por bilhões de árvores na floresta. É muita água. Essa umidade toda não fica parada. Ela forma verdadeiros rios de vapor na atmosfera, os famosos rios voadores. Rios voadores. Que nome incrível. E para onde eles vão? Eles são carregados pelos ventos por milhares de quilômetros, viajam para o sul e para o oeste do continente e são a principal fonte de chuva para vastas áreas do Brasil, Paraguai e Argentina. Então a chuva que cai aqui em São Paulo... Em grande parte nasceu de uma árvore lá na Amazônia. Então, quando se fala em desmatamento, a gente não está falando só de cortar árvores. A gente está falando de desligar a fonte de chuva. Exatamente. De desligar a fonte de chuva de uma nação inteira. A transpiração não é um detalhe do ciclo, é uma peça central. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. Uma árvore na Amazônia é uma fábrica de chuva para o meu jardim aqui no Sudeste. Isso conecta tudo de uma forma muito poderosa. Conecta tudo. Ok. Então, o ciclo da água é o exemplo máximo de uma transformação reversível. A água vira vapor, vira nuvem, vira chuva, mas é sempre água. Sempre H2O. É um ciclo limpo, organizado, mas a vida real me parece bem mais caótica e, digamos, permanente. Uhum. Quando eu queimo o pão na torradeira, ele vira carvão. E pronto, fim de jogo. Não tem como eu desqueimar o pão. Não mesmo. Quando cozinho um ovo, a clara fica branca e sólida, nunca mais ela volta a ser transparente e líquida. Por que a água consegue ir e voltar com essa facilidade toda, mas o meu pão queimado e o meu ovo cozido são um caminho sem volta? Essa é a distinção fundamental que a gente estava buscando. Você colocou perfeitamente. Saímos do domínio das transformações físicas e entramos no mundo das transformações químicas. Ah, então a chave é física versus química. Exato. Nas transformações reversíveis, como as mudanças de estado da água, a substância não muda sua identidade.
Já nas transformações irreversíveis, o que acontece é uma reorganização dos átomos. Como assim? A matéria original deixa de existir e novas substâncias são criadas no lugar. O pão queimado não é mais pão, é majoritariamente carbono. As proteínas do ovo, quando aquecidas, se desenrolam e se enroscam de uma forma nova e permanente. É uma mudança na essência da matéria. Entendi. E isso vale para tudo? Queimar madeira, uma fruta que apodrece, um prego que enferruja. Tudo isso é a matéria se transformando em outra coisa quimicamente? Exatamente. A madeira queimada vira cinzas, dióxido de carbono. A fruta apodrecendo é matéria orgânica sendo decomposta. A ferrugem é uma nova substância, o óxido de ferro, criada pela reação do ferro com o oxigênio e a água. Em todos esses casos, não dá para apertar um botão de desfazer. Espera aí, o material que a gente viu entra em detalhes sobre pipoca. Sim. Eu sempre achei que era só o milho esquentando e puf! Mas parece que tem uma ciência complexa por trás. E isso é classificado como irreversível. Totalmente. Nunca tinha parado para pensar nisso, mas faz todo sentido. Você nunca vai conseguir colocar a pipoca de volta no grão. É um exemplo perfeito e delicioso de uma transformação irreversível. O processo é uma combinação incrível de física e química. O grão de milho é uma pequena cápsula de pressão natural. Uma cápsula? Sim, ele tem uma casca externa, o pericarpo, que é extremamente dura e impermeável. Lá dentro tem o amido, que é o que vai virar a parte branca, e uma quantidade pequena, mas vital, de água. Ah, a água de novo. Ela está em toda parte. Então o segredo está na água dentro do grão. Totalmente. Quando você aquece o grão, essa água interna vira vapor. Mas o vapor não tem para onde ir, porque a casca é selada. Certo. Então, a pressão dentro do grão começa a aumentar, 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 de forma brutal. A temperatura e a pressão deixam o amido lá dentro numa consistência gelatinosa, super quente. É uma pequena panela de pressão prestes a explodir. Exatamente. Em um certo ponto, a pressão é tão absurdamente alta que a casca não aguenta mais e, bum! Estoura. Ela se rompe. Nesse milissegundo da explosão, aquele amido gelatinoso e super comprimido se expande violentamente para fora e, em contato com o ar mais frio, se solidifica instantaneamente. Nossa! É essa expansão e solidificação súbita que cria a estrutura fofa e branca da pipoca que a gente conhece. Que fantástico. E o material ainda traz um detalhe que resolve um mistério da minha vida. O piruá, o grão que não estoura. Ah, o piruá! A explicação é que se o grão estiver muito seco, com pouca umidade, ele não consegue gerar vapor suficiente para criar a pressão necessária para a explosão. Isso mesmo. Ou, às vezes, a casca tem uma pequena rachadura e o vapor escapa aos poucos, sem deixar a pressão aumentar. Ah, o famoso piruá? A grande decepção do final do pacote de pipoca. Então a culpa é da falta de água ou de uma rachadura na casca? Eu sempre achei que era só um grão teimoso. É uma pequena falha de engenharia natural. Isso muda tudo. E uma vez que ele estoura, já era. A transformação é permanente. Permanente e deliciosa. A estrutura do amido foi completamente alterada, assim como o sabor e a textura de qualquer alimento que a gente cozinha. Uma vez que as proteínas e os carboidratos são alterados pelo calor, não há como voltar atrás. É a beleza e a finalidade das transformações irreversíveis. Exato. Ok, então vamos amarrar as pontas. A nossa conversa hoje foi uma viagem e tanto. Começamos com a beleza fria e estática de uma escultura de gelo. Uhum. E terminamos entendendo a ciência por trás da explosão quente e caótica de um grão de pipoca. Uma jornada e tanto. Passamos pelo ciclo da água, essa dança planetária reversível, e vimos como outras mudanças do dia a dia, como cozinhar ou enferrujar, são um caminho sem volta. Se a gente der um passo para trás, essa distinção entre o reversível e o irreversível é uma das lentes mais poderosas que podemos usar para entender o mundo. Como assim? Ela explica o clima, através do ciclo da água. Explica a biologia, no crescimento e na decomposição da vida, e explica a nossa própria tecnologia. Desde a metalurgia, que transforma minério em aço de forma irreversível, até a culinária.
Faz sentido. Aprender a diferenciar e a controlar esses dois tipos de transformação foi talvez o passo mais importante da nossa jornada como espécie. E isso me leva a um último pensamento. O material menciona de passagem algo que parece fundamental: o domínio do fogo pelos nossos ancestrais. Sim, O fogo foi a nossa primeira grande ferramenta para causar transformações irreversíveis de propósito. Cozinhar os alimentos, por exemplo, mudou nossa biologia, permitiu que nosso cérebro crescesse. E isso me deixa pensando. no quê? Hoje, nós não temos só o fogo. Temos a química, a engenharia genética, a física nuclear. Nosso poder de causar transformações irreversíveis no mundo é imensamente maior. Então a pergunta que fica para refletir é: de que maneiras essa nossa capacidade, que começou com o controle do fogo, continua a moldar o nosso futuro? E o mais importante, Como equilibramos o poder de criar mudanças permanentes com a sabedoria para saber quais mudanças realmente deveriam ser feitas?